8h34 aqui no Jornal. Gente, entrevista chegando ao vivo para a gente entender melhor a tal da MP do fim do mundo, que muda a tributação sobre boa parte da tributação brasileira. Quem está conosco é o presidente do Sindusfarma, Nelson Mussolini, porque entidades ligadas ao setor de saúde do Brasil divulgaram um manifesto dizendo que essa MP terá efeitos perniciosos também sobre a saúde. Doutor Nelson, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Bom dia, Thaís, bom dia, Sônia, Pedro e Cláudia, é sempre um prazer estar com vocês. A gente que agradece. O que é que acontece, qual que é o efeito no setor de saúde, caso esse texto siga em frente mesmo da forma como foi editado pelo governo federal? Então, Thaís, acho que o Cláudio pode até confirmar, eu nunca vi uma proposta de MP mobilizar tão rapidamente vários setores da economia do Brasil. Tá? E essa MP conseguiu fazer isso. Tá? Acho que uniu todo o empresariado brasileiro numa preocupação muito grande, porque fere alguns princípios constitucionais da cumulatividade, da anterioridade, e pode causar um dano muito grande nos futuros investimentos. Eu vou explicar mais ou menos o que acontece, para deixar bem claro para as pessoas. Seria a mesma coisa que o senhor Johnny Saad chegasse para vocês e falasse: olha, gente, eu vou pegar 15% do salário de vocês vou guardar num lugar, mas vocês não podem usar esses 15% para nada. Né? Então, mas é seu. Eu não reduzi salário de ninguém. Foi isso que o governo fez. O governo está falando: olha, eu não aumentei a alíquota, né, mas as empresas serão oneradas. Ou vocês vão ter que reduzir o seu poder aquisitivo se tirar 15% do salário de vocês. É mais ou menos isso que está acontecendo com essa MP, que mobilizou muita gente, mobilizou inclusive vários políticos, no sentido de que ela não pode continuar. As empresas, principalmente aquelas que são exportadoras e aquelas que produzem em determinados locais do Brasil onde há incentivos fiscais, elas geram um crédito muito grande desse PIS/COFINS, e eles não vão poder usar esse crédito para bater outros impostos federais, como, por exemplo, a contribuição sobre o lucro líquido, o imposto de renda, como era permitido até a semana passada. A questão toda é o seguinte: você imagina você ter um orçamento, você ter um monte de despesas, você precisa do seu caixa e, de repente, você reduz o seu caixa. Então, isso vai trazer consequências, a gente não tem a mínima dúvida, muito grande para o setor industrial como um todo, e afeta, obviamente, o setor de saúde e a indústria farmacêutica. Presidente, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. De fato, é uma reação inédita, né, de uma medida provisória de qualquer governo que tenha utilizado esse instrumento, né? Até porque o país discute nesse momento a reforma tributária. Como é que o governo simplesmente atropela todo mundo e faz algo assim, né? Nós ouvimos a expressão de que essa medida provisória constitui, na verdade, a medida provisória. Muita gente chama de medida provisória do fim do mundo, né? MP do fim do mundo. Eu prefiro chamar de MP do fim da picada. Mas muita gente está chamando também de medida provisória do confisco. Se trata disso mesmo? É um confisco? Você não pode falar que é um confisco, né? No exemplo que eu dei do salário, continua lá, é seu, não tirou de você, só que você não pode usar. Tá? Então, esse é um problema sério, porque mexe no seu caixa. Tá? E o mais sério, Cláudio, que eu vejo em tudo isso, e você tocou num assunto muito preocupante, que é a reforma tributária, é que você perde credibilidade. A base da reforma tributária sobre consumo fala o tempo inteiro que não haverá cumulatividade. A partir do momento que o governo apresenta essa MP, ele está perdendo credibilidade para a reforma tributária. Porque aqui ele vai gerar cumulatividade de impostos do PIS/COFINS, vai ficar lá no caixa. Continua sendo meu, está no meu ativo, mas eu não posso fazer nada. Então, essa que é a grande questão. Governos, eles funcionam com credibilidade, a gente sabe disso muito bem. A partir do momento que se toma uma decisão dessa, sem discutir com o parlamento, com a sociedade, com os empresários,
você começa a perder credibilidade. E você perdendo credibilidade é muito ruim. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu ouvi uma entrevista do secretário executivo do Ministério, porque o ministro Haddad não estava no Brasil quando ela foi lançada, que ele fala que não se trata de um aumento de alíquota, concordo plenamente, mas vai onerar as empresas. Então, fica muito difícil entender toda essa situação. Nós aqui na indústria farmacêutica estamos fazendo levantamentos, apurando como isto vai impactar nossos preços. Como vocês sabem, os preços da indústria, ele é controlado pelo governo, acho que é um dos últimos preços que tem um controle estatal firme, e aqui dizem-se o seguinte: qualquer aumento ou redução da carga tributária tem que repassar para o preço. Então, a gente está estudando se isso realmente vai ter que repassar para o preço do medicamento. Eu não tenho a mínima dúvida que esta medida ela é inflacionária. Doutor Mussolini, só para não perder o gancho aí, Sônia, quanto mais ou menos? Só para a gente ter uma base. O senhor deve ter cálculo preliminar aí. Então, eu ainda não tenho, viu, Pedro? O que a gente sabe, eu tenho empresas aqui que estão falando que terão um impacto no seu caixa esse ano na casa de 800 milhões de reais. Tá? As estimativas que a CNI está fazendo chega na casa de 26 bilhões de reais esse ano e mais 60 para o ano que vem. Então, você imagina o impacto que é isso, você tirar isso do caixa das empresas. E aí o aumento é imediato, então, né, doutor Mussolini? O aumento teria que ser imediato, né? O aumento em outras áreas é imediato. No nosso caso, precisa de autorização da Câmara de Medicamentos. Mas a gente vai ter que pleitear isso, não tenho a mínima dúvida que nós vamos ter que pleitear isso. E isso gera, mais uma vez, vai gerar um impacto muito grande na inflação. Não é à toa que você tem visto um aumento de dólar, porque você começa a perder credibilidade nessas questões. E nós estamos muito preocupados, não só com esse fato, mas nós estamos preocupados como ficar a reforma tributária depois de uma medida como essa. Doutor, então aproveitando aqui para repercutir com o senhor no Jornal Gente, aliás, seja muito bem-vindo. Recentemente o empresário Rubens Ometo fez duras críticas ao governo e traduziu aí sentimentos do empresariado. O que ele disse é que o governo aumenta furiosamente as receitas, que quer taxar tudo, que desrespeita as decisões do Congresso Nacional. E aí eu queria saber a opinião do senhor. O governo está indo longe demais? E qual a opinião da maioria dos empresários e a do senhor a esse respeito? Então, Sônia, eu tenho algumas preocupações, a gente também atacar diretamente muito o governo. Tá? O governo tem que ter um cuidado muito grande com o equilíbrio fiscal. Tá? Agora, não pode ser equilíbrio fiscal só aumentar a carga tributária. Equilíbrio fiscal se faz mexendo numa série de coisas. E entre essas coisas que nós temos que mexer, no caso do equilíbrio fiscal, são as despesas públicas também. Então, eu começo a gerar um monte de despesa pública e como que eu vou cumprir o meu equilíbrio fiscal? Começo a aumentar a carga tributária, que no Brasil já não é pequena, é grande. Na hora que você começa a aumentar a carga tributária, onde? Na exportação, é um tiro no pé, porque você vai reduzir produtividade. Você vai reduzir produtividade, você vai reduzir receita. Você vai reduzir receita, você paga menos imposto. Você paga menos imposto, precisa aumentar imposto. Então, gera uma insegurança muito grande, o que é muito ruim. Tá? Gera uma redução de arrecadação, porque quanto mais imposto, isso tem estudos que demonstram, quanto mais você cobra imposto, mais sonegação acontece. Tá? No nosso caso, na indústria farmacêutica, isso não acontece porque nós temos uma série de parâmetros que nós não sonegamos. Mas quando você vê o pequeno tendo a carga tributária dele tão apertada, ele não tem outro caminho. Ou ele quebra, fecha o negócio dele, ou ele começa a sonegar imposto. E isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, mais uma vez, insegurança. Nossa moeda, os nossos pilares para a indústria se desenvolver no país são dois: previsibilidade e segurança jurídica. Acho que o Pedro já cansou de ouvir eu falando sobre isso quando ele me entrevista no sábado. Tá? Sem previsibilidade, sem segurança jurídica, não temos desenvolvimento. E é isso que o Rubens Ometo, de uma forma mais dura, colocou nas suas entrevistas recentemente. Presidente do Sindusfarma, Nelson Mussolini, ao vivo aqui conosco no Jornal Gente, para todo o Brasil, pela Rádio Bandeirantes e pela Band News TV. Presidente, muito obrigada, hein? Até a próxima conversa conosco aqui na nossa bancada.
Thaís e a toda a bancada, muito obrigado pela oportunidade. Nós ficamos à disposição sempre para esclarecer questões ligadas à indústria farmacêutica. Obrigado.